Bom dia a todos, dando prosseguimento nos nossos estudos, né? O nosso canal Espiritismo, Allan Kardec e Jesus, nosso canal no YouTube. Nós vamos falar hoje, dando prosseguimento ao vídeo anterior, sobre o que os espíritos na época de Kardec, Allan Kardec denominava idiotismo e loucura. Primeiramente, a palavra idiotismo significa, na linguagem do século XIX, e mesmo hoje na linguagem da medicina atual, significa um déficit mental, uma diminuição da inteligência. O idiotismo não é, na medicina, uma coisa pejorativa. Ele é simplesmente um grau diminuído de inteligência. Então, o cretinismo pode surgir no hipotireoidismo congênito, quando não é tratado. A criança nasce com uma doença da tireoide, né? Ela tem hipotireoidismo e, se não for diagnosticado, ela evolui ao longo de sua vida para o retardo mental, mas se for tratada, ela tem um desenvolvimento normal. Mas existem retardos mentais, vamos dizer, graves, moderados, leves, de nascença, são congênitos. Então, Kardec vai falar sobre o que ele denomina na época idiotismo e loucura, que hoje nós chamamos de distúrbio mental, assim, de natureza mais acentuada. E, na verdade, que ele possui vários graus, né? O distúrbio mental, eles têm vários graus. O termo hoje não é mais loucura, mas distúrbio mental. O que seria loucura seria um distúrbio mental com a maior gravidade. Mas na época de Kardec, essa palavra loucura era uma designação geral para uma alteração do entendimento, uma alteração grave, vamos dizer assim, do entendimento. Então, a pergunta 371: tem algum fundamento o pretender que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Né? O cretinismo e a idiotia são graus diferentes, diversos, de deficiência da inteligência, diminuição da inteligência. Aí Kardec pergunta se a alma dos cretinos e dos idiotas é de uma natureza inferior. E os espíritos respondem: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Então, a pessoa que nasce com retardo mental grave, não é que a alma tem um retardo mental, não é uma alma retardada, vamos chamar assim, um termo meio pejorativo, mas é para entender, um termo na medicina não tem esse sentido de pejorativo, né? São, por exemplo, crianças especiais, um certo tipo de crianças especiais, chamaríamos hoje. Mas não tem nenhuma relação. Isso é um problema do corpo, né? Interessante que existem até experiências com telepatia, e pessoas com capacidade de telepatia, eles percebem que a pessoa com retardo mental, ela não tem retardo mental. Eles conseguiram se comunicar telepaticamente com a pessoa e eles viram que eram normais, o espírito é normal, mas o organismo tem defeito que impede a expressão da inteligência da pessoa. Então não são espíritos inferiores de forma alguma, é apenas um defeito do corpo que impossibilita que esses espíritos expressem a sua inteligência. E não é raro que esses espíritos tenham uma elevadíssima inteligência. E como é que se provou que eles estavam entrando em comunicação telepática, já que o telepata só ele estava penetrando a mente da pessoa? Porque às vezes as pessoas com retardo mental ficavam inquietas, não sabiam se expressar, não conseguiam se expressar, na verdade, né? O organismo não conseguia expressar o que elas queriam, elas ficavam agitadas e telepaticamente elas falavam o que queriam. E quando eram atendidas, elas ficavam calmas, por exemplo. Elas contavam para o telepato eventos que aconteceram na família, que aconteceram, que eles não sabiam, evidentemente, comprovando que a alma estava lúcida, apenas o corpo não oferecia essa possibilidade de comunicação. Outra questão: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? E os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição.
A palavra punição é repetida muito no Espiritismo. Ela não tem esse caráter de vingança. Ela tem o caráter de uma consequência dentro das leis de Deus. Não é uma consequência automática que acontece automaticamente, não. É uma imposição da própria divindade para a correção do espírito. Não é um capricho de Deus, não é leviandade, não é uma vingança, mas sim uma punição. Por isso que os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas, ou seja, de pessoas com retardo mental, são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou com defeitos, que ele chama aqui de desmantelados. E Kardec faz outra pergunta: não há, pois, fundamento para dizer que o órgão nada influi sobre as faculdades? Os espíritos disseram, os espíritos respondem: nunca dissemos que os órgãos não têm influência na expressão das faculdades, na nossa inteligência. Claro que tem influência. Tem, né, muito grande sobre a manifestação das faculdades. Elas não criam, nosso cérebro não cria inteligência, mas ele é indispensável à manifestação da inteligência do espírito, assim como as pernas são indispensáveis para que a manifestação de andar, não é? Por exemplo, e a boca, a língua é indispensável para a capacidade de falar. O músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. A pessoa muda, por exemplo, ela não fala porque tem um problema, ou neurológico, ou no aparelho auditivo, de fonação, geralmente é mais neurológico isso, né? E não que ele não tenha capacidade de falar, ou que o espírito dele seja mudo, de forma alguma. Continuando a resposta, importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como no idiotismo e na loucura. São casos patológicos. E não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Claro, uma pessoa com retardo mental severo, se ela faz alguma coisa errada, a justiça não vai prendê-la. Ela vai responsabilizar talvez quem cuidou dele, quem era responsável por ele. A própria justiça humana já percebe que ele não pode ser punido. Nasceu com retardo mental grave, faz uma coisa errada, mas ele tem retardo mental grave. Ele não vai para a cadeia por causa disso, né? Não é punido por isso. Outra pergunta, qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Uma pessoa com retardo mental grave ou moderado, ela se acha, a depender do grau, né, desse retardo, claro. Não é todo retardo mental que impede o desenvolvimento do espírito, mas o retardo mental que impede esse progresso, ou seja, o retardo mental grave. Qual é a utilidade disso, afinal? Nós não nascemos para progredir, para amadurecer? Então, Kardec pergunta, qual é o objetivo, então? Com que finalidade a providência divina permite a existência de tais situações, né? Porque é o corpo que tem o defeito, não o espírito. Quer dizer, se ele não tivesse encarnado, se ele estivesse no plano espiritual, ele seria normal, seria lúcido. E ele é normal, no fundo ele é normal. Só que o corpo não permite que a gente entenda, ou, na verdade, veja isso, né? Perceba isso. Então, os espíritos respondem. Então, qual é a finalidade disso, afinal? Se eles não podem progredir, eles estão estacionados, não é? Por causa do retardo mental. Os espíritos respondem, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. É um processo expiatório. O mau uso que fazemos da inteligência, da voz, somos muito maledicentes na encarnação. Se caluniamos, podemos nascer mudos ou com gagueira. Se usamos a inteligência para o mal, para fazer coisas erradas, nós podemos sim nascer com um retardo mental. Não quer dizer que todos que usaram mal a inteligência vão nascer com retardo. Eles podem resolver a questão de outra forma, né? Mas muitas vezes o espírito, por má vontade, ele não consegue. E como punição, ele é constrangido a encarnar num corpo
em que ele não poderá expressar a sua inteligência. É uma punição, é um processo expiatório. Não é uma coisa que acontece automaticamente, como uma pessoa que tropeça, né? Tropeça sem querer. Não é verdade. É um mecanismo da lei de Deus. Não é algo automático, é uma lei moral. É uma determinação da consciência cósmica, da consciência divina que é Deus. Não é uma coisa... Podia não existir. Se fosse outra a vontade de Deus, não existiria expiação. É Deus que promove a expiação. Porque ele promove em benefício de nós mesmos, para o nosso reajuste emocional, nosso reajuste do comportamento, das nossas ideias. Esse constrangimento da expressão da inteligência, modifica as disposições íntimas do espírito. Há espíritos que aprendem com a reflexão e há outros espíritos que só aprendem através da dor. Então, a lição é adequada ao aluno. Deus não faz milagres, né? Ele adequa o ensinamento ao aluno. A nossa boa vontade ameniza o nosso processo expiatório. A nossa má vontade faz com que ele se torne pleno. Ele venha com força total. Como Jesus mesmo diz a Pedro, quando Pedro quis defender Jesus, Pedro, ele cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus repreendeu Pedro, dizendo: Pedro, coloca a espada de volta na tua bainha. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o processo expiatório. O que os indianos, as religiões orientais, chamam de processo kármico. O Espiritismo explica melhor isso. Não é que o Espiritismo não tenha o karma. Claro que tem o conceito do karma, é o processo expiatório. Então, está óbvio isso. Mas é diferenciado. O processo expiatório ele pode ser modificado, ele pode ser abrandado, ele pode ser feito de várias formas. Mas uma das formas, sim, é o espírito que usou mal a inteligência, renascendo com retardo mental. Isso não é castigo divino, mas é sim uma punição, como está aqui bem claro no livro dos Espíritos, não é? Pode assim, outra pergunta, pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tem animado um homem de gênio em anterior existência? Né? Quer dizer, uma pessoa com retardo mental, ele pode ter sido um grande gênio, né, na outra encarnação, encarnação passada. Aí os espíritos podem, certamente, o gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. O gênio, quem fez a bomba atômica, não é gente sem inteligência, é gente muito inteligente. Os corruptos são pessoas muito inteligentes, dão um trabalho muito grande às autoridades e geralmente nem são descobertos. Isso, claro, que esse problema se transfere para outra encarnação, gerando um processo expiatório. Aí responde aqui, continuando a resposta. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. Né? Às vezes tem pessoas muito inteligentes e muito maldosas, muito sem caráter. E os grandes gênios podem ter muito que expiar. Pessoas muito inteligentes podem ter muito que expiar. Podem ter muitos processos expiatórios. A inteligência não gera processo expiatório. A inteligência gera progresso. O que gera processo expiatório é o mau uso da inteligência. Né? Ninguém acha que a inteligência não é uma virtude. A inteligência é algo maravilhoso. Mas o mau uso dela gera, sim, processos expiatórios. Daí, frequentemente, lhe resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem movimentos ao homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e os olhos é do cérebro. O retardo mental, o espírito não é retardado. É o corpo que impede a manifestação da inteligência. E é o quê? Um processo expiatório. Não é por acaso, não é uma missão, ninguém nasce com missão. Eu quero como missão nascer com retardo mental. Não é verdade, isso não existe, né? Eu quero como missão nascer com uma doença mental grave. Não, isso são processos expiatórios. São necessários, evidentemente. Outra questão. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Ou seja, quando a gente dorme,
o corpo se desprende do espírito e adquire a lucidez. Então Kardec pergunta, na condição de espírito livre, tem o idiota a consciência de seu estado mental? Pergunta para os espíritos. E a resposta é, frequentemente tem, quer dizer, não sempre, mas frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação. É ao mesmo tempo uma prova, porque é uma dificuldade, e ao mesmo tempo é uma expiação, porque é uma prova decorrente de erros do passado. A expiação é uma prova também, só que é uma prova que tem a causa no passado. Não é apenas, tanto prova, a expiação é um tipo de prova, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas e expiações são, portanto, indispensáveis ao nosso progresso moral. Claro que se não fizermos coisas graves, não teremos processo expiatório. O processo expiatório não é uma obrigatoriedade para o espírito, mas é sim não é uma obrigatoriedade da evolução, mas é uma obrigação do espírito, uma vez que o espírito desencadeie uma ação danosa. Uma coisa é um erro, errar é normal. Outra coisa é nós, eu, você, fazermos uma coisa consciente, uma coisa deliberada para prejudicar o nosso próximo, para levar vantagem. Isso é uma escolha. Isso não é simplesmente o resultado de uma imperfeição. Isso é uma escolha. Não é porque um espírito é imperfeito que ele deve ser mau. Nós vemos pessoas muito bondosas que não são perfeitas, é evidente, né? A maldade, a inveja não nasce da imperfeição. Ela nasce da vontade do espírito, da nossa vontade mal conduzida, nossas escolhas. Então o processo expiatório não acontece em todos os espíritos, para todos os espíritos. Acontece na Terra, claro, porque para cá são enviados espíritos em provas e expiações. Um mundo de provas e expiações por causa disso. Espíritos iluminados, espíritos bondosos, só excepcionalmente encarnam na Terra, mas como missão, não como processo expiatório. Outra questão, qual na loucura a situação do espírito? Uma pessoa, por exemplo, pode ter, a gente chamou de esquizofrenia, né? Ou um distúrbio mental grave. Qual é a condição desse espírito? A resposta, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Ou seja, a matéria danificada, o cérebro mal formado ou desregulado, ele exerce influência negativa sobre o espírito. E o espírito exerce sobre o corpo, evidente. Encarnado, porém, ele se encontra em condição muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem no que deste depende de suas impressões. Claro que, se fosse possível consertar o cérebro, alteração química, bioquímica do cérebro, nós resolveríamos o problema da loucura, o problema do retardo mental. Nós resolveríamos. Porque não é o espírito que é louco, vamos dizer assim, que é esquizofrênico. É o órgão que dá um obstáculo a essa manifestação da sua consciência, da sua lucidez, da sua inteligência. Então, por isso que os espíritos respondem, altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que deste depende sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. É fácil será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não está nas mãos de ter. O espírito ele tem consciência que ele não está conseguindo manifestar a sua palavra, ele quer dizer uma coisa e não sai. Ele quer pensar direito e não consegue, porque ele tem o cérebro
danificado ou até falta uma parte do cérebro, em casos muito graves, né? Ou então está atrofiado uma parte cerebral, do córtex cerebral ou de outras áreas do cérebro. Outra pergunta. Então, Kardec faz uma pergunta. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? É sempre o corpo, então? O defeito está sempre no corpo e não no espírito? Então, vamos à resposta. Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Ou seja, o espírito também pode ficar perturbado um pouco, né, com essa influência da matéria sobre ele. O espírito influi na matéria e a matéria influencia o espírito. Então o espírito pode ficar perturbado, sim, com a ação desse cérebro, desse órgão danificado. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Então pode acontecer que, mesmo após o desencarne, o espírito continue com uma certa perturbação mental, né? Permaneça ainda porque ele adquire hábitos. Ele pode adquirir hábitos. O corpo pode gerar hábitos nele, nocivos, né? Porque ele vivenciou aquilo. Não vamos dizer nocivos, mas que ele não precisa mais na atual existência quando desencarna. Então o espírito pode permanecer por um tempo com retardo mental, por causa das impressões da matéria. Ele vai ter que se libertar desses hábitos que ele criou, dessas impressões, dessa maneira de se comportar. E quando ele se livra dessas impressões, ele retorna à lucidez. Outra pergunta. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Às vezes as doenças como a esquizofrenia, a depressão, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes se associa ao suicídio. A maioria dos deprimidos não comete suicídio, mas uma percentagem maior de suicidas são depressivos. Porque a maioria das pessoas que têm depressão e que têm esquizofrenia não vão cometer suicídio. Mas uma boa parte, a maioria das pessoas que cometeram suicídio tem depressão ou outra doença mental. Isso é verdade. Nem sempre, né, a depressão tem outras causas, como problemas econômicos. Nos países muito pobres, a maior causa de suicídio não é a depressão, são problemas econômicos, são crises existenciais. E nos países mais desenvolvidos, sim, a maior causa de suicídio é a depressão. Mas existem outras causas, como a dependência da cocaína, a dependência do álcool. Suicídio não é sinônimo de depressão, mas uma boa parte dos suicidas eram, sim, pessoas deprimidas. Mas isso vai depender do local, do país, né, da nação. Isso modifica a dependência das populações. Mas não é o nosso termo aqui. A gente só adianta algumas coisas para que fique melhor, enriqueça um pouco a nossa conversa. Né? Então Kardec pergunta, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Quer dizer, algumas vezes, não sempre. O espírito sofre, a resposta, o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar essa prisão, de quebrar os seus grilhões. Outra pergunta. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? O espírito alienado é doença mental, é a loucura que ele chama, né? Alienação mental. Ou outra doença qualquer, né? Distúrbio do humor, algo assim. Então, por isso que ele pergunta, depois que a gente morre, se a gente tinha essas doenças, o espírito do alienado se ressente do desarranjo, né, das suas faculdades? A resposta, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como um homem que desperta, se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. É interessante que nós temos uma experiência nas nossas reuniões mediúnicas
em que uma pessoa tinha esquizofrenia, ele viveu muitos anos no hospital psiquiátrico, e na reunião mediúnica ele vê o espírito de sua mãe. E ele diz assim, nós esclarecemos ele sobre a situação que ele já se encontrava no plano espiritual, e ele disse, mas eu sou maluco, ele disse assim, né? Eu sou doido, ele falou. Ele falou, você não é doido, você é um espírito. Ele falou, não, mas eu vivo muitos anos no hospital psiquiátrico. Você não está mais no hospital psiquiátrico, você já se libertou do seu plano. Ele percebeu e disse assim, mas eu estou vendo a minha mãe, quer dizer, eu estou tendo uma alucinação. Ele falou, não, você não está tendo mais alucinação, agora é mesmo a sua mãe. Sua mãe faleceu, você também faleceu, e você agora está vendo sua mãe. Porque a mãe dele havia prometido que iria visitá-lo no hospital. Só que a mãe não apareceu. E também ninguém deu nenhuma satisfação para ele. Por que a mãe não apareceu? Mas a mãe havia desencarnado. Ele não sabia, ele achou que a mãe não tinha cumprido, ela disse assim, cumprido a sua promessa. Ela disse, meu filho, você vai ficar no hospital, mas eu venho te visitar. Então a mãe veio 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois parou de vir. Ele achou que a mãe não queria mais saber dele, e não havia cumprido a missão, a promessa dela. Mas ela havia morrido, não disseram nada a ele. Aí ele disse, não, a sua mãe, nós esclarecemos o espírito de sua mãe, veio cumprir a sua promessa. Ela não disse que viria pegar você, para tirar você do hospital, mas ela veio aqui. Você não está tendo uma alucinação, você agora está vendo de verdade sua mãe, você agora está normal. Aí ficou muito contente, imagina a felicidade desse espírito, né? Estar vendo a sua mãe, de saber que não tem mais doença mental, e saber que a sua mãe está cumprindo a promessa. Então, o espiritismo todo, ele é tirado de fatos, ele é tirado de informações dentro do laboratório da mediunidade. Ele não é uma filosofia especulativa, uma ideologia, uma sistematização de nossas vontades, nossas preferências políticas, partidárias, de nossa maneira de ser, de nossa limitação intelectual e moral, né? Sobretudo moral. Ele é o resultado da pesquisa no campo da mediunidade. Então, nós vamos ficando por aqui e desejo a todos boas reflexões para continuarmos esse estudo da doutrina espírita, continuando depois outros vídeos sobre o Livro dos Espíritos. E, futuramente, outros temas assim diferentes, mas dentro da doutrina espírita. E que Jesus nos abençoe e nos despeça em sua paz, hoje e sempre. Assim seja.